Hello mates, aqui é o Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre question words, mais especificamente how, ok? Basicamente o how, nós vamos focar nele, como eu disse, e ele vai mostrar que nós temos diferentes possibilidades de utilizar em diferentes contextos, diferentes situações e inclusive você que gosta de traduzir as coisas ao pé da letra, muito cuidado porque nem sempre, eu diria até que na maioria das vezes, essa tradução, essa comparação português-inglês vai atender às suas expectativas e vai te colocar mais próximo da compreensão. Então, uma dica desde já, não tenta traduzir ao pé da letra, mas tenta compreender. Porém, antes disso eu quero te convidar para nos seguir aqui no nosso canal se você ainda não nos segue, para você ir no link da descrição também e entrar no nosso grupo do Telegram, porque é justamente lá que a gente posta uma série de conteúdos, inclusive o quiz que vai ao final dessa aula, ok? Então não deixe de nos seguir, tem também a nossa page no Instagram, que você pode também acessar conteúdos como esse aqui, ok? So let's get started. Basicamente eu coloquei algumas frases aqui, so I just wrote a few sentences on the board and let's talk a little bit about them. Vamos falar um pouquinho sobre essas frases aqui. Então eu tenho How is your mom? Eu coloquei essa frase para mostrar que com o how nós podemos falar sobre idade, isso mesmo. Então eu quero saber a idade de alguém, não entre se complementa com a aula anterior, com o Rodolfo, não entre naquilo do tipo de quantos anos você tem, literalmente eu preciso usar o verbo ten, que é o to have, não é bem isso. Eu utilizo essa estrutura aqui, o how old. Então, em termos de tradução, e eu não gosto disso, seria quão velho você é. Mas o que isso quer dizer? É a forma, se equivale no caso a quantos anos você tem, porém eu preciso utilizar essa forma para não causar nenhum ruído de comunicação. Então, nesse caso, how old is your mom? E aí eu utilizo inclusive o verbo ser na minha resposta. She is 40 years old. Então eu utilizo o verbo ser, porque na perspectiva do inglês, idade não é algo que você tem, mas é algo que você é. Então, temos aqui o how old para utilizarmos ali para perguntar sobre age, sobre idade, ok? Uma outra situação muito comum é esse caso aqui. How much milk do we have? Então agora o meu elemento é milk. E é importante dizer, isso vem de encontrar minha aula the one before the last one, então talvez antepenúltima aí, enfim, que dizia basicamente, né, sobre countable e uncountable, né, aquilo que é contável e aquilo que não é contável, né. Então entra um pouquinho disso aqui também, porque eu utilizo how much, é esse o meu complemento com how, quando eu quero perguntar sobre quantidade, sobre algo que eu não consigo contar. How much milk do we have? Quero dizer o quê? Quanto, né? Quanto leite nós temos, né? How much milk do we have? Imagina que a gente está fazendo uma receita ou algo do tipo e precisa saber da quantidade, a estrutura adequada aqui. How much? Tudo bem? Então quero perguntar esse quanto para coisas que eu não consigo contar, eu utilizo o how much. Se você ainda tem dúvida do que é countable, do que é uncountable, eu sugiro que você assista aí a minha última aula, né? Teve a minha, depois a do Rodolfo, e a minha traz um pouquinho esse contexto de uma forma mais específica, ok? How is the bag? Vocabulário bag seria basicamente uma sacola, algo assim. Então eu quero saber, nesse caso, eu quero saber o tamanho. Olha que interessante. Posso fazer isso. How big is the bag? How big is the bag? Quero saber o quão grande é essa bag. Então, colocando aqui um adjetivo, assim como lá no primeiro caso, né? Colocando um adjetivo juntamente com o how, consigo fazer diferentes coisas e em diferentes contextos, ok? Dar sentidos completamente diferentes. Eu utilizei o old, eu quero saber de idade. Eu utilizei o big, eu quero saber de altura, né? Aliás, de tamanho, né? De comprimento. E aí, nesse caso, é muito importante que eu tenha consciência e compreensão desses adjetivos, ok? How blank, espaço aí, does it take to get home? Então eu quero saber, repara aqui, to get home seria a ideia de chegar em casa. Então imagina um contexto que você está um pouco longe de casa, você quer saber quanto tempo falta para chegar. Então nesse caso, long, ok? How long does it take to get home? Então mais uma vez aí utilizando essa estrutura, só que agora eu estou falando de tempo. Então eu quero perguntar sobre tempo e eu utilizo o how long. Quero saber sobre duração.
em termos de tempo, eu utilizo how long. É basicamente isso. How long does it take to get home? Quanto tempo leva? Quanto leva? Basicamente, how long, ok? Inclusive, né, voltando lá para how much que eu falei pouco, né? Quando eu quero perguntar preço, how much is it? Simples, ok? Olha o quanto é importante a compreensão disso e a aquisição desse vocabulário para situações cotidianas. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. How children do you have? How many children do you have? Quero perguntar sobre quantidade? Quero. Porém, meu elemento central aqui é countable, é contável. Não é isso? Eu consigo contar crianças? Sim, mais especificamente filhos, né? Quantos filhos você tem? How many children do you have? Ok? Então, nesse caso, ao invés, é a mesma lógica aqui, porém, tem o contexto, né? Se isso é nesse caso eu não consigo contar e nesse eu consigo. Então, o much e o many se divide dessa forma. Eu utilizo how much para aquilo que eu não consigo contar e o how many para aquilo que sim, que eu consigo contar. Em termos de tradução, ambos seriam quanto, né? Seria aquela forma que se pergunta sobre quantidade, ok? Last one. How to exercise. Faltou you aqui, né? Faltou sujeito na frase. Então, how blank do you exercise? Do you exercise? Então eu quero saber sobre frequência e entra aí também essa estrutura que dá margem também para o uso dos advérbios de frequência. Não é isso? Então, se eu pergunto how often, olha lá. How often do you exercise? Saber com que frequência que você se exercita. E aí eu posso dizer I never exercise, é a minha realidade. Ou I usually exercise before going to work. Então, eu geralmente me exercito antes de ir ao trabalho. Então são possibilidades, mas repara, never, usually, hardly ever, sometimes, são todos advérbios de tempo que partem justamente, por vezes, dessa pergunta aqui, que vem, né, e que pergunta sobre frequência. How often do you exercise? Repara que poderia trocar ali para qualquer outra ação. How often do you eat meat? How often do you go to school? How often do you study at home? Enfim, várias possibilidades aí. E essa estrutura, essas em geral, são muito úteis e você tá vendo aí que para situações cotidianas, ok? Parte ali da sua realidade também, ok? Vamos ao quiz. Hoje eu trouxe uma pergunta e eu gostaria que você respondesse em 2 lugares. Vou deixar esse desafio. Então, você tem aqui a opção de fazer isso aqui nos nossos comentários e também lá no nosso grupo do Telegram, ok? Lá você consegue responder de forma anônima, se você se sentir mais à vontade assim. E, claro, né, interagir conosco e com uma série de outros conteúdos também. Então, vamos lá. Sem mais delongas. How blank work do you have to do today? How blank work do you have to do today? Foca no elemento central aqui, work. O que será que eu estou perguntando? Acho que esse é o primeiro passo para a sua compreensão, né? E qual seria, no caso ali, esse complemento juntamente com o how para que essa frase faça sentido? Bom, isso aí eu vou deixar para você. Agora você vai pensar um pouquinho. Quero agradecer muito pelo suporte. Thanks for your support and I hope to see you next time, okay? Take care, see you!